Então, sempre é um privilégio poder compartilhar uns com todos e gostaria que pudéssemos fazer a leitura do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. São 34 versículos. Estamos em quantos? Aqui, 3, 4, 6... Em 5? 5. Não, e tem a Giovana também. Estamos em 7. Isso. Daí pode ser... Quem que é bom de conta aí? 5 vezes 6... 6 vezes 6... 36. Isso. Pode ser 6 cada um. O último lê 4 apenas. Pode ser? Amém? Então tá, vamos começar pela Giovana, depois vocês fazem a sequência aí na Casa da Graça. Beleza? Que começa pelo Gustavo, daí vai para... Ok? Pode começar para nós, Gi? Vamos ver se vai conseguir me ouvir. Está me ouvindo? É? Então tá. Boa noite a todos, né? Boa noite. Os imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rapa o cabelo. Mas se é vergonhoso ou tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E é também necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Façamos, então, uma breve oração para que possamos entrar de maneira espiritual nesse primeiro contexto aqui desse capítulo 11, que é um capítulo um pouco, talvez, complexo para nós, em nosso tempo, em nossa cultura, pudermos entender esse primeiro contexto aqui. Então, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Quero pedir para o Eberton fazer uma oração para nós começar, por favor. Amém? Vamos esperar um momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, mais esse domingo que nos permitiste, Pai, estar aqui aprendendo mais da Tua Palavra, compreendendo mais das Tuas Sagradas Escrituras. Eu peço que venha conceder cada um entendimento, que a gente possa discernir espiritualmente a Tua Palavra, possamos entender a mensagem verdadeira e pura que ela nos passa, possamos, através do contexto e através do Espírito Santo, entender o que nos está sendo passado e que possamos aplicar isso também na nossa vida, na nossa rotina, e onde quer que estejamos. Agradeço pela vida de cada um, pela Tua boa obra em cada um, e peço que venha cada vez mais, Pai, nos usar, pois nos apresentamos aqui ansiosos, desejosos para aprender da Tua Palavra e que possamos adquirir conhecimento, possamos cada vez mais crescer na fé e realizar a boa obra, ou que o Senhor realize a boa obra que o Senhor preparou para que a gente possa andar nelas, Pai. Eu te agradeço por esse maravilhoso grupo que nos tem permitido congregar, que possamos cada vez mais exercer nossa função como membros no corpo de Cristo e que venhamos, a partir dessa semana que se inicia, fazer a Tua boa obra em todos os lugares, nas casas, nas nossas escolas, onde estudamos, no nosso serviço, que possamos levar a Tua maravilhosa mensagem de misericórdia, que o Senhor possa entregar essa misericórdia através de nós. Eu te agradeço e te louvo por tudo que tens feito, não só na minha vida, mas pela vida de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmão. Então, esse primeiro versículo aqui, na verdade, nós deveríamos ter feito na outra aula, né? Faz parte do contexto do capítulo 10 ainda. Eu acho que a gente leu ele. Quando a gente... Não, a gente não leu, infelizmente. Não, a gente pode Eu me distraí nesse momento. Então, quando ele diz ali para não se tornar tropeço, e para que quando comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para tudo para a glória de Deus, e não é para ser tropeço, nem para judeu, nem para gentil, e muito menos para a igreja de Deus. Assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. E daí ele termina esse contexto dizendo: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo, né? Então, é maravilhoso isso. E aqui, então, muitas pessoas dizem que não é para a gente ser imitador de homem, porém aqui a Bíblia está atestando um homem que nós devemos ser imitador, que é quem? O apóstolo Paulo, né? Então, muitas vezes o Senhor coloca pessoas santas, piedosas, que guardam a palavra de Deus à nossa frente como modelo para que a gente também possa servir a Deus da melhor maneira possível. E que cada um de nós, através desses estudos, através de uma vida de abnegação e através de uma vida de entrega ao Senhor,
possamos ser tidos como tais modelos, e que o Senhor abençoe, ilumine e complete a boa obra que Ele começou lá na cruz, em cada um de nós, para que nós possamos ser essas pessoas aqui, ser imitadores de Paulo como ele o é de Cristo, e que assim as pessoas possam olhar para nós da mesma maneira. Amém? Então, daí aqui agora nós entramos num contexto deveras controverso e com diversos entendimentos, né? Eu tenho uma posição sobre isso, mas talvez aqui em alguns pontos eu vou trazer 2 ou 3 analogias de teólogos. Não vou citar o nome dos teólogos, mas eu vou tentar entregar aqui algumas visões por certos teólogos, embasados no conhecimento cultural e temporal da época, e para que a gente possa tomar ter por base. E eu vou deixar a minha posição sobre o que eu consegui compreender com isso. E eu sempre gosto de lembrar que há certos trechos da Bíblia que são um pouco nebulosos para nós, mediante ao contexto, à cultura, ao tempo, aos costumes nas quais nós somos inseridos hoje, que traz uma dificuldade de entendimento daquilo que se passou há 2.000 anos atrás. Então, temos que levar em conta essa limitação mental que nós temos para entender isso, por não estarmos mergulhados na mesma experiência que Paulo estava e que a igreja de Corinto estava naquele momento, né? Mas eu creio que dá para entender. Creio que dá para entender. Então, aqui ele está trazendo: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entregueis. Então, a gente muitas vezes é inserido numa igreja que tende a olhar para tradições que já foram trazidas para outras igrejas aí. A gente olha para determinada denominação, outra denominação, e cada denominação, como é que eu posso dizer? Pessoas, anciãos, obreiros daquelas denominações trouxeram e foram agregando tradições. Vamos ver. Então, muitas vezes essas igrejas estão mergulhadas em tradições na qual é acrescentado coisas que muitas vezes não está embasado biblicamente, digamos assim. E tradição dentro da igreja é uma coisa que a gente deve prestar muita atenção no que está sendo inserido, no que está sendo passado para nós. Isso é tradição humana ou é tradição realmente espiritual, teológica e espiritual? Então, é uma coisa que nós vamos ter que aprender a julgar, como já foi colocado lá no capítulo 6 dessa mesma carta, que nós fomos colocados aqui, inclusive, para julgar a anjos. E nós sabemos que os anjos, nós analisamos quando nós olhamos isso, os anjos são mensageiros e eles trazem mensagens de Deus para o mundo. E muitas vezes, anjos malignos, eles entram com aparência de santidade, com aspecto de santidade e com uma mensagem que é camuflada, tentando colocar coisa que não deve. Então, a gente tem que aprender a espiritualmente discernir essas coisas. Porém, aqui o apóstolo Paulo, sim, ele trouxe tradições e tradição à igreja. E a tradição que ele trouxe agora é a gente prestar atenção no quê? No mistério que estava oculto. Ele é o ministro, é o servo de Deus que traz o mistério que estava oculto. E esta é a tradição na qual ele nos traz. Ele nos, como é que eu posso dizer? Ele nos agracia. E uma tradição, muitas vezes, tradicionalmente, a cultura italiana, ela toca certas músicas,
ela se veste de certa maneira, ela come certos alimentos. Não é a cultura, não é a culinária italiana, não remete à tradição italiana? Então, aqui agora nós devemos começar a prestar atenção neste sentido. Por isso que aqui está a palavra tradições. E lá, culturalmente, tanto no paganismo quanto no judaísmo, a tradição judaica era uma só, mas a tradição pagã em si, ela varia de localidade a localidade. E nós sabemos que, inclusive, a tradição judaica, o próprio apóstolo Paulo, ele traz os judeus helênicos, ou helenistas, que são o quê? Aqueles judeus que não moram em Jerusalém, mas moram onde? Na Grécia, que tem a cultura helênica. Então, tem um padrão grego no judaísmo ali. Então, foi acoplado tradições gregas no judaísmo, quando se fala de helenistas. E, no outro momento, nós podemos até fazer um estudo mais abrangente sobre isso. Quem fez o BBI está entendendo um pouquinho o que eu estou falando. Então, aqui, o apóstolo Paulo vai trazer um ponto que era da tradição cultural da época, que eu creio que havia tanto na cultura pagã quanto na cultura judaica, e principalmente na judaica, que é o uso do véu. Então, nós vamos entrar aqui agora. E daí ele começa a falar dessas tradições, trazendo a hierarquia espiritual, a posição hierárquica de cada um, espiritualmente falando. E a posição hierárquica básica, porém que engloba tudo. E aqui vamos ver: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem. Então, Cristo e o homem. A cabeça do homem é Cristo. E o homem, o cabeça da mulher. Então, Cristo, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. E ele vai embasar isso biblicamente, nas Escrituras. E Deus, o cabeça de Cristo. Então, acima de Cristo ainda tem Deus Pai. Então, Deus, Cristo, o homem e a mulher. E ele vai dizer o porquê. Então, aqui nós vimos a hierarquia trazida por Deus desde a criação do mundo. E o apóstolo Paulo vai trazer isso aqui. Porém, antes ele vai dizer assim, ó: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, cabeça velada, tendo um véu na cabeça, tendo escondido, é isso que ele diz, desonra a sua própria cabeça. Então, o homem foi posto por Deus como uma autoridade, e ele, mediante a Deus, ele não deve estar de cabeça coberta. Esse é o ponto. Então, o homem, como foi colocado numa posição de autoridade, ele não deve estar orando a Deus com a cabeça coberta. É isso que ele está dizendo aqui. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape cabelo. Mas se lhe é vergonhoso, e aqui está dizendo que é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então, mesmo que ela tenha cabelo comprido, que é o véu natural, que é o que ele vai falar aqui, ela deve colocar o véu. Porque, na verdade, um homem não deve cobrir a cabeça,
por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem foi criado não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos. Opa, essa aqui nós vamos deixar para depois. Vamos até no 9 aqui, então. Dá uma olhadinha nisso aqui. Por que que ele está falando essas coisas tudo da mulher? Que a mulher deve botar o véu. Que a mulher sem o véu é melhor que ela lhe raspe a cabeça. E por que que é vergonhoso para a mulher raspar a cabeça ou até cortar o cabelo curto? É isso que ele está dizendo aqui. E daí é que tá que nós temos que mergulhar lá na cultura temporal daquela época. Vamos fazer uma analogia. Uma mulher, para ela ser vista com respeito, ela estaria com o véu na cabeça. E esse véu na cabeça traria o quê? Traria a informação para todo mundo que está vendo ela na rua, quando ela sai na rua, ela foi ao mercado, ela foi ao templo, ela foi ao açougue, ela foi visitar um parente, ela foi em qualquer lugar, ela está lá na rua. Ela coloca o véu e esse véu determina a submissão dela a um cabeça. Seja a autoridade do pai, que é o cabeça dela enquanto ela está solteira, ou o seu noivo, ou o marido, quando ela está casada. Todo ele que passa na rua e mexe com essa mulher e afronta essa mulher e envergonha essa mulher, esse cara vai ser confrontado pela autoridade ou do pai dela ou do marido. E na cultura, e há muitos que dizem isso, que daí é outra visão que tem aqui e que embasa a questão do rapar a cabeça, que arremete ao quê? Às prostitutas cultuais nos templos de Diana, templo de Apolo, que elas estavam lá sem véu. E na maioria delas de cabelo tosquiado ou raspado. Para elas serem identificadas como sacerdotisas cultuais. Para serem usadas como objetos sexuais para culto daquela divindade pagã. E a mulher que tinha pudor, que era uma mulher que não era dessas lá, ela saía de véu, conotando a autoridade, que ela estava debaixo da autoridade do pai ou do marido. Então, essa mulher, ninguém pode mexer com ela. Essa mulher era uma mulher de respeito. Porque se ela saísse sem véu, ela traria vergonha para o marido e para o pai. Porque alguém poderia vir e abusar dela. Por entender que ela era uma daquelas lá do prostíbulo. É isso mesmo. Do prostíbulo cultural. 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, e aqui é uma partezinha bem controversa, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Tudo bem, isso aí nós acabamos de ver. Mas vamos ver por que ele falou, por que ele usou essa questão dos anjos. Alguém já tem uma ideia? Já viu alguma coisa? Pode ajudar a elucidar? Tem alguma coisa a ver com anjos caídos? Pode ter. Daí é que está. Aqui também é uma área na qual vários
Eu lembrei que os anjos caídos se relacionavam com as mulheres. Gênesis capítulo 6. E dali surgiram os Néfilins. E ali, se a gente for olhar o contexto, realmente está falando de algo muito parecido a isso, muito semelhante a isso. Isso é um outro texto, assim, que é muito controverso, que muita gente, um pega uma linha, outro outra. Mas sim, sim. Então, assim, pode ser isso. Pode ser. E nós sabemos que lá em Efésios, se eu não me engano, é capítulo 3, é trazido a ideia de que os anjos hoje aprendem as coisas Pela igreja. pela igreja. Os anjos estão lá paradinhos e Deus está fazendo a obra aqui, trazendo o evangelho de Cristo pela igreja, através da igreja. Os anjos estão observando a gente. Então, é algo bem... Mas que anjos? Pois é, que às vezes confunde, né? A segunda. Por isso que eu digo que isso é um assunto controverso. Se nós for entrar nisso agora, nós vamos longe. Entendeu? No grego É não que, tem é diferença. que todos os anjos agora estão observando a igreja. E nós sabemos que os anjos de Deus, alguns não, né? O que estão do lado dele estão observando. E com certeza, eu creio que há uma batalha celestial na qual Deus usa esses anjos para muitas vezes nos proteger de ciladas dos anjos caídos. E querendo ou não, os dois anjos estão numa batalha espiritual nas regiões celestiais, um contra a gente e o outro a favor da gente, em Cristo Jesus. Porque tudo está em função de Cristo hoje, nós sabemos disso. E quando a mulher desonra o homem, ela abre portas para adultério, nesse sentido, digamos assim. Ela se torna sensual, uma mulher com os cabelos compridos, bem alisados, chapinha bem feita, vamos dizer assim, né? Os cabelos bem cheirosos, esfregando na cara do João. Né, João? Não é? É tentador, irmão. Esse é o ponto. Se seduzir os próprios anjos, pode trazer sedução e pecado para a igreja também. Então, aqui é só uma analogia que eu estou fazendo para que nós possamos ter essa ideia. Outro ponto está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 2, quando fala que viu o Senhor, e perto do Senhor estavam serafins, e eles tinham 6 asas. 2 cobriam os pés. 2 batia para ele ficar voando. E 2 cobriam a cabeça. Para quê? Como resultado do quê? De temor ao Senhor, de respeito ao Senhor. Então, aqui traz uma posição hierárquica, na qual a cabeça era coberta pelo anjo. Olha só. Então, muitos também arremetem a essa passagem. Isso aqui. Então, assim, analisemos nós. Analisemos nós. O meu ver, como a gente vai ver aqui no final dessa passagem, é que a vestimenta devia ser uma indumentária de respeito. E que trouxesse respeito. E que não trouxesse tropeço para ninguém. Porque ele acabou de falar em tropeço. Mediante ao quê? A comida, a bebida, a carne sacrificada a ídolo. Só que daí ele já, quando ele está terminando esse contexto, ele já está dizendo, seja o comer, seja o beber, ou qualquer outra coisa, e daí ele vai entrar em outros assuntos, seja tudo feito para a glória de Deus. Daí a mulher chega linda, maravilhosa, com o cabelo lindo, cheiroso, brilhante, chapinha feita. Hã? Passando e seduzindo os homens, tudo. Porque homem é visual. Homem é sensitivo. É sensitivo que eu digo não tem nada a ver com o espiritual, tá? Com o espiritismo, tá? É tato, é cheiro, é
O homem é muito assim. Só aguça a testosterona, aguça a sensualidade, aguça o sexual mesmo. Isso mesmo. E numa época em que a vestimenta era algo que era praticamente o mesmo para quase todos, inclusive é outro ponto na qual teólogos trazem que a vestimenta eram túnicas. Não tinha camisetinha bonitinha, uma roxa, uma vermelha, uma azul, uma preta, uma rosa, não era assim. Eram túnicas, algumas, claro, meio colorida tal, para quem tinha mais dinheiro, porque senão também era tudo branquinha, ou tudo amarelada mesmo. É? Isso, e o que distinguia um homem de uma mulher, muitas vezes também seria o véu. Então, é outro ponto também a ser analisado e colocado aqui como uma variável para a gente poder entender isso aqui. E eu creio que tem muito mais coisa que eu não estou conseguindo enxergar e entender aqui. Mas eu vejo aqui que a questão do véu é não trazer a sensualidade da mulher, que é um ser por si próprio, naturalmente sensual, atraente aos homens, e que por diversas ocasiões seduz o homem e leva ao pecado. Nós já vimos lá que o Adão foi seduzido pela Eva, foi convencido pela Eva, o fruto foi trazido pela Eva. É mais uma analogia para nós fazer. A Agar foi colocada na frente do Abraão por quem? Sara. Isso. Sara mesmo. Então, assim, o poder que a mulher tem e exerce sobre o homem é enorme. É tão grande, olha só, é tão grande que o quê? Que convence o homem a desobedecer a Deus. Meu Deus. Vocês já notaram isso? Sim, foi. A Eva fez isso. Não só Eva, Agar, e tem várias outras. Sansão também é um exemplo. Agar não, a Sara, desculpa. Oi, Gi, fala, por favor. Sansão é um grande exemplo, né? Sansão, exato, Dalila, exato. Obrigado, Gi. Então, esse é o ponto. É um ponto de grande analogia e de percepção. Muitas mulheres inseridas numa sociedade culturalmente ideológica, machista ou feminista, digamos agora as mulheres geralmente não são machistas, são feministas, quando chegam e escutam alguém pregando a Bíblia, ou falando da Bíblia, ou falando de coisas tipo essa, por causa da sensualidade, por causa disso, por causa... Ah, mas hoje é normal, todo mundo anda assim. Degote até no umbigo, não faz mal? Todas sensuais, todas chamando atenção para si, e não para o homem interior, como é sugerido lá em Pedro. Na verdade, não é sugerido, é uma diretriz, realmente. Se eu não me engano, é 1 Pedro, capítulo 3. Isso. Lê para nós, Grazi, por favor. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Poxa. Isso aí. Amém? Amém? Amém. Timóteo, capítulo 2. Já lê para nós também, então. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas Esse também. como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ó.
mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus ou servir a Deus. Então, isso é muito importante, sabe? É muito interessante. Aqui na nossa região, aqui já tivemos algumas discussões e estudos por causa disso, assim, discussões que eu digo nada agressivo, né? Mas debates quanto a isso, por mulheres que não quiseram, como é que eu posso dizer, receber essa palavra como ela realmente está sendo dita. Mas continuamos em oração por cada uma. Amém? Eu creio que muitas já entenderam. E que é algo que realmente é algo que chama a atenção do homem. A mulher, Deus é perfeito. A mulher foi feita para o homem. A Bíblia diz isso. Vou lhe fazer uma auxiliadora que seja Idônea. capaz. Capaz do quê? Ela é idônea, ela é capaz. Ela é capaz do quê? De suprir as necessidades do homem. Essa é a capacidade que é trazida para ela. Em todas as coisas. Todas. E a gente sabe que é tratado, uma das principais coisas é o quê? É o sexual. É a união do marido e da mulher, do homem e da mulher, para gerar uma nova criatura. Deus nos fez assim para povoar a terra. Ele disse, ide e multiplicai-vos. Esta foi a principal capacidade que ele deu para a mulher suprir, auxiliar o homem. O quê? Multiplicar. Está lá em Gênesis, lá no comecinho. Querendo ou não, em certos momentos, acaba distraindo o homem. Não é verdade? Não é, rapaz? E quando a gente está servindo ao Senhor, estudando a palavra, isso e aquilo, é bom a gente estar, como é que é? Concentradinho, ó, já perdi até a concentração, né? Tô brincando. Concentradinho no quê? Nas coisas do Senhor. E não naquele cabelinho cheiroso que passou na frente, né? Não tô dizendo que a menina é para andar fedida, tá? Pois então, tô chegando quase. Tô brincando, Mas entendesse, né? Distrai. Entenderam? É isso aí, ó. Eu estou olhando para mulheres aqui muito bem vestidas, de maneira decente, não sendo sensual e muito lindas. E é isso que o Senhor quer. Isso não significa que vocês não possam ter um bom penteado, um frisado no cabelo e tal. Só que está trazendo a conotação aqui que não é para ser o foco disso. Não é para ser isso que chama a atenção em vocês. O Cristo, ser interior, o Espírito Santo que está em cada uma de vós, é o que deve chamar a atenção do rapaz, dos homens. E este é o ponto. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, que lá em Corinto, onde o pessoal, a mulher de respeito, anda com o véuzinho na cabeça. Esse é o ponto. E nós sabemos que hoje aqui, a mulher de respeito, muitas vão contestar quando fez esse vídeo. Muitas vão contestar. Mas a mulher de respeito, desculpa as palavras que eu vou usar, não anda com a papadinha da bunda para fora, o shortinho. Não anda com um degote aparecendo tudo, ou com uma roupa aparecendo todas as formas do corpo. Porque ela vai passar em lugares que vai ter gente ali que não vai respeitar ela, porque ela vai ser muito notada. Tem uma brincadeira e uma piada que era feita principalmente nos programas humorísticos de antigamente, quando passava uma mulher dessa numa obra. Estava todo mundo lá, os pedreiros lá, tudo servendo, tudo construindo um prédio. Passava uma mulher dessa, parava todo mundo e assobiu, falando gracinha, falando gracejos e desrespeitando ela. E eis o ponto que o apóstolo Paulo traz aqui nesse ponto do véu. É isso que deve estar em jogo. Que a conduta da mulher não traga desrespeito ao pai, na qual ela está submissa quando solteira, ou ao esposo. Ah, mas eu nem tenho mais pai, Jai. Mas tens Cristo, porque o Cristo é o cabeça do homem. E se o homem não está mais ali, o Cristo continua sendo o cabeça. Tu está debaixo de Cristo diretamente agora. E debaixo de Deus.
Isso não traz, só um pouquinho, Grazi, isso não traz depreciação nenhuma à mulher. Porque a mulher está abaixo do homem na hierarquia espiritual, não quer dizer nada que ela é pior que o homem. Ela posicionalmente está abaixo do homem. Como Cristo posicionalmente está abaixo de Deus Pai. Deus e Pai e Cristo não são Deus? Os dois são divinos? Têm a plena divindade? Têm todo o poder? Sim, mas um tem uma posição, tem uma função, tem uma designação, tem um propósito, e o outro. E os dois se completam, porque eles são 3 em 1, na verdade. E o Espírito Santo também não é abaixo de ninguém, ele está abaixo de Cristo, porque o Pai enviou a Cristo, Cristo enviou o Espírito Santo, nós estamos embaixo deles, não é verdade? E a mulher está ali para fazer o que Deus designou para ela, junto com o homem. Para que sejam efetuados e feitos e completos os propósitos de Deus. Esse é o ponto. Porque é tudo para a glória de Deus. Não é para o homem ser melhor que a mulher ou a mulher melhor que o homem. Isso aí é mentira do diabo. Que bota para brigar e para discutir e para segregar o que Deus criou para se unir. E como é fantástico a gente poder entender isso. Que as mulheres se deem a entender que estão sob a autoridade de Cristo. Eis o ponto fundamental aqui. E como um homem não deve estar na promiscuidade da prostituição, que a mulher não envergonhe a Cristo pela sua sedução humana. Entendemos? Ou ficou confuso? Que a mulher o quê? Não envergonhe a Cristo, transmita ao mundo que ela está sob a autoridade de Cristo. E por isso ela se porta daquela maneira. Todos olham para as meninas, estão tudo daquela maneira lá, vamos dizer, na faculdade. E daí vamos dizer que a André está lá, bem vestida, do jeito que está isso aí agora. Se comportando direitinho. Tem alguma coisa diferente naquela menina. Com certeza, muitos no mundo vão te rejeitar. Por quê? Porque muitos no mundo só querem usar. Só querem usar. E ser usado. Porém, alguém de valor vai olhar, opa, essa menina é diferente. Ela tem uma situação diferente aqui. Eu vou te dizer que quando eu estava lá no mundo, eu já pensava nessas coisas. Eu nem tinha Cristo. Eu já olhava para aquilo ali e eu digo, isso aí é encrenca. Eu olhava para uma menina daquela que era só batom, pintura, e cílio postiço, e isso e aquilo, e montada que nem um manequim, que nem a boneca Barbie. Eu digo, isso aí é uma encrenca. Pode ter certeza. E dito e feito, quem se enfiou se incomodou. A mais modesta sempre era que tinha a melhor cabeça. Geralmente. Não é regra, né? Sempre tem a via da regra, vamos dizer assim, mas a exceção, digamos assim, mas sempre é. Por quê? Porque é a que menos está apegada às coisas mundanas, às coisas seculares. Muitas vezes aquela que era mais modesta é porque estava submissa ao pai, e o pai era avesso à tatuagem, vamos dizer assim. Ela sempre quis fazer tatuagem, mas ela nunca fez porque estava subordinada ao pai. E ela amava o pai, e respeitava o pai, e acabou não fazendo tatuagem. Ela queria fazer, mas ela não fez. Era a única da turma que não tinha tatuagem. Vamos dizer assim. Ó, ela já demonstrou que está debaixo da autoridade do pai. Ela adoraria sair com aquela sainha. Eu estou falando de gente secular. No mundo. E isso já é só um exemplo para a gente trazer aqui. Para nós que somos salvos em Cristo.
Ela gostaria de sair com a sainha, aquela mini saia aparecendo a etiqueta. Ela é um pouquinho mais curta que a etiqueta. Não sei se vocês já viram. Aparece a pontinha da etiqueta embaixo ali. Mas ela não saía, ela saía até quase no joelho a saia dela. Por quê? Porque o pai reprovava. E ela, em respeito ao pai, por amar ao pai, não saía com aquela roupa. E é isso que nós devemos estar prestando atenção aqui. O apóstolo Paulo termina isso tudo aqui dizendo assim, ó, julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu, ou de maneira indecente, digamos assim, na igreja, com traje de banho, digamos assim, ou de vestir de um degote até no umbigo, se amostrando toda. Isso convém para uma mulher na igreja? Não, né? Eu, na minha mente, não convém. Me perdoem aqueles que pensam ao contrário. Mas vou deixar bem firme aqui a minha posição. Para mim, não convém. Ou não vos ensina que a própria natureza sendo desonroso para o homem usar o cabelo comprido? Na época lá devia ser, né? Hoje aqui, sei lá. Alguns têm, outros não. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe tem dado em lugar de mantilha, ou de véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, assim, é para usar o véu. Nós não temos o costume de ser briguento por causa dessas coisas, e nós temos o costume de ser o quê? Submisso às coisas de Deus e aos bons costumes. Então, eu creio aqui que ele está dizendo assim, ó, por favor, tragam o véu. Porque, tradicionalmente, naquela igreja ali, o véu demonstrava a autoridade, que ela estava submissa, tanto a do pai quanto a do marido. E que naquela condição, as mulheres que não estavam com o véu na cabeça podiam ser confundidas com aquelas, inclusive com as prostitutas cultuais, e com alguém que não estava sob autoridade de ninguém, digamos assim. E que, na cultura local e temporal, na época, podiam ser abusadas a qualquer momento, inclusive. Isso era algo que acontecia, esses abusos. Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele fala de pessoas que ali na igreja eram sodomitas. O que eram os sodomitas? Eram depravados sexuais. E o que aconteceu em Sodoma, que já foi até usado aqui de... Ardeu uma chama. Não, mas não é isso, não. Já foi usado aqui de exemplo, já, quando nós estudamos o capítulo 7. O que eles faziam? Quando chegou... Isso, é o que eles fazem. Quando chegou os 2 anjos lá, o que os caras de Sodoma queriam fazer? Abusar dos caras. É. Olha só, quem não tivesse debaixo de autoridade nenhuma, lá, era abusado. E aqui em Corinto tinha gente desse jeito. Capítulo 6 diz isso para nós. Isso é um contexto tão profundo que muitas vezes nós não conseguimos entender. Nós ficamos só focadinhos num véu. E é muito mais do que isso. Aqui tem uma conotação de respeito, de não trazer o tropeço para o outro, de não trazer uma sensualidade que vai fazer o outro tropeçar, que vai fazer o outro desrespeitar as coisas de Deus, descumprir, inclusive, os mandamentos de Deus. Descumprir o que Deus quer que aconteça. Desonrar a Deus, desagradar a Deus, mediante a pensamentos malignos. Por isso que a pornografia é tão má, tão prejudicial, quanto o próprio sexo sem consentimento, sem ser avalizado por Deus. A fornicação, o adultério, ele é elevado a qualquer um desses patamares. Cara, o homem era tão depravado que precisou ter na lei que ele não podia ter coito com animais.
Por que está na lei? Porque alguém fazia. Porque alguém fazia. Então, se tu trouxer situações que vai levar o irmão a pecar, não faça, a tua vida tem que ser para a glória de Deus. É isso que o contexto do final do capítulo 10 traz em cima disso tudo. E aqui continua isso. A condução da mulher na igreja deve ser de honrar o pai, honrar o esposo, honrar a Cristo, principalmente. Eu não tenho pai, não tenho esposo. Honra a Cristo. Cristo está em cima de nós tudo. Esse é o ponto. Não envergonhe a autoridade dele. Esse é o ponto que nós temos que entender. O ponto principal aqui. Honrar a Cristo. Reconhecer a autoridade de Cristo. Cumprir o propósito na qual nós fomos criados. E isso já vem lá de Gênesis. Fala da criação do homem, da criação da mulher. E do propósito deles no plano de Deus. Na qual foi passando por várias situações até ser transformado pela redenção em Cristo. E hoje, então, a autoridade de Cristo deve ser glorificada em nós, na nossa vivência. Pessoal, já são 8 horas. Podemos continuar a sessão de pergunta e de somatória, mas eu acho que para continuar o texto nós deixamos para a semana que vem, né? Amém. Uhum. Oremos. Senhor Jesus, quero te agradecer muito pelo privilégio, pela honra que o Senhor tem me dado de poder compartilhar dons com essa igreja maravilhosa de Criciúma, de Sombrio. Que o Senhor possa continuar nos ajudando nesse propósito e refletir na Tua palavra juntos, para que possamos nos edificar e crescer na Tua palavra, melhorando assim o nosso entendimento e que isso possa vir a Te glorificar, Senhor, e a edificar a igreja local, a igreja que está ao nosso redor, e que as pessoas possam ser atingidas por esse entendimento na qual nós vamos tendo a cada domingo, a cada estudo, a cada momento desse, Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada um que se dispõe a parar esses momentos num domingo, num dia de descanso, num dia de lazer, mas eu agradeço muito pelo propósito que inspirasse e pela força que colocaste em cada jovem, em cada pessoa dessa, para que possamos juntos crescer na Tua palavra. Quero te pedir pela finalização do final de semana. Quero te pedir por essa semana que se inicia, que o Senhor possa nos ajudar, nos guiar, nos proteger, nos iluminar e nos capacitar em todas as situações que aparecerem no dia a dia, Senhor. Sejam elas financeiras, emocionais, psicológicas, profissionais, e principalmente as espirituais, Senhor. Que tu possa nos ajudar a distribuir esse evangelho para esse mundo perdido, da melhor maneira possível, demonstrando o teu amor, a tua luz, a tua glória, a tua salvação. Quero te agradecer pela vida da Andre, quero te agradecer pelo sangue derramado na cruz, na qual todos nós aceitamos, mas quero te agradecer pela Andre ter aceitado também, pela pessoa especial que ela tem sido no nosso meio, pela edificação que todos temos através da vida dela, Senhor, e do exemplo que tu tens levantado no nosso meio pela vida dela. Quero te pedir que fortaleça ela nessa vida, Senhor, nesse restante de vida, na qual para ti é um sopro, mas para nós são momentos, por vezes felizes, por vezes doloridos, dolorosos, por vezes de vitória, outros de derrota, mas que o Senhor possa fortalecer a Andre em cada momento desse, e tanto no sofrimento, quanto na alegria, quanto no prazer, quanto nas vitórias, que o teu nome seja exaltado e glorificado na vida dela, Senhor. Te peço que ela continue no nosso meio por muitos anos
e que possamos ser edificados por ela por muitos e muitos outros aniversários. Assim eu te oro e também te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Beijão a todos, uma ótima semana Amém. e que o Senhor abençoe a todos.